Hoje nós vamos ler o Provérbios 5. Eu estou usando um slogan mais ou menos assim, Provérbios ou lição bíblica, né, para pessoas não religiosas, na visão de uma não religiosa, que sou eu, não sou religiosa, mas eu senti necessidade de conhecer a história de Deus, a história, quem nós somos, uma série de coisas. E nós humanos, nós somos meio retardados, né? Nós queremos criar grupos, nós queremos criar, como chama, panelinhas. Então, nós queremos encaixar pessoas, tipo assim, esse é religioso, esse não é religioso, esse é da panelinha, esse vai acreditar, esse não vai acreditar. Gente, e aí eu participo do curso do Pablo Massalchi, do Piorano, inclusive ele é o grande responsável por eu estar aqui falando da Bíblia, porque, como eu já disse em outros vídeos, eu venho desde 2015 fazendo, quando eu tentava fazer conteúdo para mães, com desenvolvimento pessoal, de administração do tempo, essas coisas, quando eu vi, eu estava falando de Deus. E eu falava assim, eu não quero falar disso, porque eu não entendo disso. Não é disso Deus, mas da Bíblia, da história. Eu falei, gente, eu não parei para estudar, eu não entendo, eu não sou católica, como que fala? Católica ativa, eu não faço parte de nenhuma igreja, então eu me travava em relação a isso. E então, depois que eu comecei a fazer o Piorano, isso foi me destravando, porque eu vi que você não precisa, né? Você não precisa ser uma coisa para você falar de determinado, você não precisa se encaixar nas coisas, mas ainda assim, eu estou falando assim, olha, é visão não religiosa, qual é o intuito disso? Gente, você que não é religioso, mas você precisa desenvolver a tua parte espiritual, estou eu aqui. E aí, em um dos grupos que eu participo, do Piorano, eu mandei um áudio falando sobre isso. E uma pessoa me chamou no particular, eu não posso mencionar o nome da pessoa, e ela falou o seguinte, Silene, presta atenção, foi mais ou menos, não foi exatamente essas palavras, mas foi o que eu entendi que ele quis me dizer, mas estava claramente pedindo assim, não separa as pessoas, porque eu fui uma pessoa, ele estava dando testemunho dele, que passou 8 anos indo para uma igreja, somente ouvindo o pastor, somente ouvindo as pessoas, mas nunca abriu a Bíblia, nunca estudou, nunca leu absolutamente nada. Então foi isso que ele me pediu. Falou, não separa, não coloca. Então eu vou continuar usando esse slogan, mas é o seguinte, mas assim, eu não quero dividir as pessoas, eu só quero ser aceita. O que acontece? Nós também temos esse problema, né, que é um bloqueio de nós todos. A maioria de nós, eu acredito que quase 100% de nós, tem um problema de aceitação, um bloqueio de aceitação, um bloqueio de... Às vezes você fala assim, mas eu sou super... Eu não me importo com o que as pessoas falam. Mentira. Nós nos importamos, sim. Por exemplo, hoje eu estava pensando sobre isso, porque eu sempre fui muito, eu faço as coisas, eu decido e ninguém manda em mim e eu não me importo com o que as pessoas dizem. Isso é uma mentira absurda e que nós nem percebemos que estamos mentindo. Olha só que loucura. Por exemplo, no Instagram eu consigo então fazer se eu quiser, né, fazer usar máscara, sabe? Aquele negócio lá que você não precisa mostrar o seu rosto, você pode estar sem maquiagem e tudo. Aqui no YouTube eu não consigo. Então, eu demoro um pouco mais e vou passar algumas coisas na cara para esconder umas manchinhas, para ficar mais agradável à vista. E por que eu faço isso? Porque eu me preocupo com o que as pessoas veem.
Eu quero ficar bem para você me ver. Logo, essa coisa de não me importo com os outros é mentira. A gente se importa sim. Eu me arrumo para fazer live, dou um jeitinho, dou. E às vezes eu me vejo querendo passar perfume, mas eu não uso perfume em casa. Você usa perfume em casa? E por que que a gente usa perfume? Porque a gente quer se sentir cheiroso para as outras pessoas, passar perto das pessoas e passar como fala, aquela sensação de, nossa, que pessoa cheirosa, ou bem cuidada. Então, claro que nós não devemos trabalhar o nosso eu interior para nos aceitarmos como nós somos, mas você nunca deixe de se cuidar, porque você se cuida para você e para os outros, e com certeza mais para os outros, porque ninguém vive em casa. Eu conheço, aliás, eu não conheço ninguém que faça maquiagem para ficar em casa fazendo comida, limpando casa. Eu desconheço. Você conhece, parabéns, assim, para essa pessoa. Mas, assim, a gente se importa, e isso é muito bom, porque a gente faz parte do mesmo todo, a gente gosta de agradar as pessoas, a gente se importa com as pessoas. Então, não é um bloqueio, e é um bloqueio porque, por exemplo, eu poderia fazer muito mais live, aparecer muito mais live, às vezes, e trazer muito mais conteúdo. E às vezes eu tô com preguiça de fazer uma maquiagem. Por isso, às vezes, eu apareço só no Instagram, porque o Instagram você não precisa de maquiagem. Ele faz uma maquiagemzinha lá que todo mundo usa a mesma maquiagem e fica muito engraçado. Mas hoje eu não estou usando a maquiagem do Insta, hoje eu estou usando a minha mesma, que também não sou uma profissional nisso, mas eu sei jogar os negócios aqui e como fala, caiar a cara, digamos assim. Nossa, a minha câmera do YouTube tá muito esquisita, tá escura, eu não sei o que é isso, não. Mas tudo bem, vamos continuar a nossa live aqui. Ela tá bem escura, parece que nem tá vendo direito, me vendo direito. Será? Gente, eu vou dar uma arrumadinha aqui, porque eu tô achando que alguém me sujou aqui. Ah, meu Deus. Era sujeira? Ô, louco. E agora? Deixa eu ver. Que mexeram aqui. Ah, tá mais clara. Não tem um papel higiênico aqui, alguma coisa. Eu não queria levantar porque eu tô de short. E aí, você sabe, né? Lembra daquela piada lá que aquele cara do Fantástico, ele fazia as... Achei aqui um algodão. Faria as live, como que é? A apresentação. Cid Moreira, lembra? As pessoas falavam que ele fazia o jornal na cama. Deixa eu ver aqui, gente, o YouTube, me desculpa aí, eu tô vendo aqui se tem alguma sujeirinha aqui na câmera, porque estava muito escura, mas não é não. Eu acho que tem a ver com a janela. Vamos ver, então. Gente, desculpa aí, eu vou levantar, eu tô de bermuda, tá tudo certo, mas eu vou abrir um pouquinho ali, porque tá muito escura a câmera do YouTube. Bom, era isso mesmo, tá mais clara. Abri mais uma janela, tinha só um lado aberto. Então, a câmera do YouTube estava muito escura, viu? Eu estava tudo de bermuda, mas desculpa aí. Agora, imagina o Cid Moreira se ele estivesse fazendo como chama, o jornal de cueca e por algum motivo ele tivesse que levantar, ia ser engraçado. Gente, vamos começar a nossa leitura de hoje, porque hoje eu acho que eu já comecei falando muito, né? E é isso aí. Vamos então, nossa leitura de hoje vai ser a 5. Provérbios 5. Por quê? Nós estamos até o 9, nós estamos falando de sabedoria. Para que a gente precisa de sabedoria? Para viver melhor, para ser mais próspero. Próspero aonde? Em todos os sentidos, na tua família, próspero financeiro, próspero com a família, próspero como amiga, como pessoa, próspero com o ser espiritual, com Deus, com você, com o universo. E viva a água, porque imagine, 70% do nosso corpo é água, então a água é necessária estar em todos os momentos.
E abençoar a água também, muito importante, porque ela repõe todos, né? A água é vida. Vamos lá. Filho meu, Provérbios de Salomão. E hoje ele vai falar o seguinte, vai falar conselho contra imoralidade. Vamos ver então o que é imoralidade nesse conceito, mas vamos ler que nós vamos descobrindo juntos. Eu já li, mas eu leio quando eu li de manhã, por quê? Como eu já falei, eu já desenvolvi esse hábito, então já coloquei no meu dia a dia a leitura de provérbios, leitura de salmos, mais um outro livro que eu leio, eu faço tipo uma meditação, escrevo também, todos os dias eu faço o meu caderninho de agradecimentos, de conversa com Deus. Isso é minha rotina, é meu, é rotina e é um hábito matinal. Então, minha ideia era fazer isso, ler provérbios lá no meu cantinho de oração, mas acontece que quando eu acordo, eu não estou com vontade de fazer nenhuma maquiagem. E eu gostaria, sim, de desenvolver, de não me importar. Ser igual os homens, né? Os homens vão lá de cara limpa e faz as lives e tudo bem, mas nós mulheres, a gente tem esse, que não, existem os pó, os negócios de tampar a cara, a gente tampa, ainda que nos últimos anos começou a aumentar o melasma, sei lá o que é isso, mas está melhorando. Eu faço votos que um dia ele fique a cara totalmente sem nenhuma manchinha, que aí eu não preciso pôr nenhuma maquiagem. Mas que bom. Voltando aqui, eu acho que hoje desenvolveu a Silene Fala, né? Já tem aí 15 minutos que a gente está falando, espero que você goste da minha conversa, da minha companhia. E nós vamos, então, fazer o nosso provérbios, a nossa dose de sabedoria diária. Mas não esqueça de tomar água e de praticar algum exercício na tua vida, de praticar o perdão e a gratidão. Vamos lá. Conselhos contra a imoralidade. Filho meu. A Bíblia está aqui, gente. Lendo. Filho meu, presta atenção às minhas palavras de sabedoria e inclina os teus ouvidos para compreender o meu discernimento. Esse é o versículo 1, versículo 2. Assim manterás bom senso e teus lábios guardarão o conhecimento. O que é teus lábios guardarão o conhecimento? Não fala fora de hora. Eu acho que é isso. Vamos lá. O versículo 3. Portanto, os lábios de uma mulher imoral são sedutores e destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite. Versículo 4. Contudo, no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés correm para a morte, seus passos conduzem na direção do inferno. O que ele quer dizer aqui? Que a mulher imoral tem lábios como mel, é sedutora, é doce e é prejudicial. O que ele está falando aqui da mulher? Mulher imoral. Está falando para o homem ter cuidado. Porque para não se envolver, que é muito comum, né? Nós, principalmente nos dias de hoje, você tem muitas separações. Eu passei por uma separação, inclusive, gente. Eu estava grávida, eu estava de
5 meses quando uma pessoa se envolveu no nosso relacionamento. E isso prejudica, sim. O homem precisa tomar muito cuidado para não destruir sua própria família, que destrói a sua família, sim. E aí fala assim da mulher imoral. Na época, eu lembro que eu fiquei muito chateada. Com o homem, nem tanto, mas com a própria mulher. A mulher que tem coragem de ter envolvimento com um homem casado já é cruel, já é triste, tanto para ela quanto para a família. Eu acho principalmente para ela, porque o problema vai ser muito sério para ela, a vida dela. E ainda tendo uma mulher grávida na história, pior ainda. Então, uma pessoa que precisa de cuidados. Mas aqui nós estamos falando, quem está falando? Salomão. Salomão está falando também porque ele tem um histórico da família dele mesmo, né? Que a mãe dele foi uma mulher complicada, porque ela, ela traiu o marido dela com Davi, e depois Davi, não tinha discernimento, acabou que mandou matar o marido da mulher, né? Fez um monte de coisa lá para não aparecer que ele era o amante dela. Quer dizer, esse tipo de coisa destrói casas, destrói pessoas, destrói família, destrói nação. Que até hoje nós vivemos ainda dessa história de Davi, desse problema. Que até hoje pessoas justificam e fazem, eu não estou feliz aqui, eu vou ser feliz. Primeiro, num casamento, gente, a paixão, ela só dura, no máximo, 2 anos. Se não houver amor e discernimento e projetos em comum, compromisso com a família, depois de 2 anos, qualquer casamento, a qualquer momento, ele vai de 2 a 6 anos, acaba. Porque se as pessoas ficam pensando só em comer o camarão, o que eu quero dizer comer o camarão? Ter o melhor prato da mesa todos os dias não é. Nem todos os dias você come camarão. Então, as pessoas que vivem num relacionamento, elas precisam ter discernimento para desenvolver o amor, viver o amor ali da família, o amor do casal, o amor com os filhos, comprometimento com o projeto, com a família, comprometimento consigo mesmo, com Deus e com o universo. Por quê? Se a pessoa ela não tem esse discernimento, ele vai acabar com todo e qualquer relacionamento que ele tem nesse prazo de 2 a 6 anos. Então, o Salomão, ele estava falando aqui, ele deixa isso para gente, por quê? Tudo bem que dizem que ele foi o segundo filho, né? Que é o primeiro filho lá do pecado lá de Davi, ele morreu, tem essa história. Mas o Salomão carregou esse problema, essa dor nas costas. E ele viu isso acontecer na família dele. Não é julgamento, mas é que a gente sabe que o universo é isso, é causa e efeito. Mas Deus perdoou, sabe? Perdoou Davi? Sim, Deus perdoa, porque ele é pai, ele é amor. Deus é puro amor. Então, e ele não castiga também, não. Isso é matemático, porque o universo foi criado assim. Você fez coisas que vão ser prejudiciais, você vai ter o resultado daquilo. Então, aqui fala da mulher imoral. Por quê? Salomão é homem e está falando, a ideia dele aqui é passar para o homem. Mas nós, como mulheres, também temos que ter o discernimento, sim. Temos que entender que quando você se mete num relacionamento onde existe outra pessoa, você está querendo viver a vida da outra pessoa. E você, sim, vai levar uma dor para aquela outra família, vai gerar dor em você, porque em algum momento você vai pagar por isso, seja nesta vida ou em outras vidas. Então, isso não é
Eu não estou julgando você. Você só tem que ter esse conhecimento de que isso pode acontecer. Ah, mas aqui Salomão está dizendo para o homem. Sim, Salomão está mostrando aqui para o homem para ele ter esse discernimento. Mas nem sempre ele tem. Então, nós, como mulheres, devemos respeitar umas às outras. Eu entendo, inclusive, que as mulheres, essa coisa sabe, de medo de perder ou ciúmes, uma coisa nojenta que a mulher tem, às vezes, de tirar o marido da outra, tirar o namorado da outra, querer o que a outra tem. Gente, sabe o que é isso? Vocês têm que ter um conhecimento também que nós somos seres antigos. Nós temos um cérebro reptiliano, que esse cérebro ele quer o quê? Sobreviver. Então, na real, senhor homem, que pensa que as mulheres estão apaixonadas por você, não. Elas estão usando o cérebro reptiliano porque você significa comida para ela. Antigamente, o homem tinha que sustentar a casa. Então, se a mulher não tinha um homem, um pai, um marido ou um irmão para sustentar, ela ia morrer de fome. Então, foi desenvolvido isso, que a mulher vê o homem inconscientemente como comida. Então, sem aquele homem que ela acha que é o melhor para a vida dela, que às vezes está na vida de outra pessoa, ela briga por ele e faz umas besteiras, porque no inconsciente dela, você é comida para ela. Então, cuidado, presta atenção, honra a tua família, honra você. E não olha querendo aquele camarão, porque aquele camarão, ele vai virar sardinha. E depois ele virar sardinha, ele vai virar comida estragada. Porque com o tempo, se não existe amor, que é genuíno, o amor, ele não tem. Eu te amo se você me ama. Você simplesmente ama. E você não desenvolve amor com aquela mulher, com aquele teu, ou você com seu marido, com seu relacionamento, eles vão terminar em 2 anos, no máximo em 6. Por que isso? Porque o camarão acabou. Vai ficar sardinha e depois vai ficar o peixe podre. E aí, de novo, você vai querer sair do relacionamento porque não existe. Ah, aí você fala assim, a confusão absurda que vocês fazem na vida é eu não amo mais. Não, gente, a paixão acabou. Ah, Silene, mas eu não posso viver sem paixão. Acontece que onde existe amor e existe um casal querendo, traçando o caminho, que tem a mesma visão, que vão ir para aquele caminho, você desenvolve a paixão no meio do caminho, relembrando momentos, criando os novos momentos. O problema é que as pessoas acabam misturando lá, falta de dinheiro, um monte de coisa, cobrança. E aí, gente, não tem relacionamento. Esse amor que você procura, que não é amor, é paixão, e ela destrói. A paixão é como uma cidade que não chove. Não chove, você precisa de água, está sem água, está seca a cidade, aquele lugar, você precisa de água, você precisa cultivar plantas, você precisa plantar, você precisa colher, e não tem água. Aí vem uma chuva daquela que derruba a casa, causa enchente, e depois ela vai embora, e muitas vezes até levou o reservatório de água porque estourou como chama ali onde a represa. E de novo você ficou seco sem água. Sobrou alguns poços de água, você dura ali 2 anos, que é a paixão, e de novo você precisa de água. Então você precisa estruturar primeiramente você para poder entrar num relacionamento. Entender quem é você é imagem e semelhança do Criador. Você não precisa de ninguém para te amar. Deus já te ama, entender que Ele te ama. Você ter o seu próprio amor. Quando você tem o seu próprio amor, você está preparada para amar os outros, para criar com os outros. Viva a paixão, tem uma paixão, vai viver com essa pessoa
que é aquela que você vai para o resto da tua vida. Aquela que você tem um compromisso. Porque quando você quebra a aliança com essa pessoa, você está quebrando não só a aliança com essa pessoa, mas o seu compromisso em outros ramos. Porque se você for observado, quando você age assim, você não está agindo só assim. Você abandona também os seus projetos, porque como eu disse, é um padrão. Você está desenvolvendo um projeto e aí você tem aquela paixão de alguns meses, depois aquela paixão também vai embora. E aí você vai começar do zero, então você vai estar sempre recomeçando. Você não criou uma base para criar, não estou dizendo que você não deve mudar de emprego, não, ao contrário, você tem que mudar. Mas às vezes nem é só mudar, é só criar outros ramos, criar múltiplas rendas. Então, isso nos mostra a visão. A gente está falando da mulher imoral, porque é Salomão falando, é um homem, é uma visão masculina falando. Mas todos têm sua parcela de culpa. Claro que a mulher, ela tem que olhar isso para ela, porque você também é vida, você também é filha de Deus. Então, todos nós temos que olhar. O homem, até tem algumas piadas, né, que os homens não pensam muito com a cabeça aqui, né? Mas o homem também precisa ter esse discernimento, porque senão ele destrói a família dele, destrói mais uma, destrói mais outra, e pior. Essas pessoas que, como elas estão procurando ali, naquele homem, alimento, como eu já falei, a mulher não vê você como a sua paixão, você é alimento para ela, alimento. Você já viu as pessoas, quando elas estão passando fome, elas matam por causa daquilo. E por isso que as mulheres causam um regaço na sua vida, porque ela vê você como comida. Então não pense que você é o sabichão, gostosão, não, porque não é isso. Alô? Não é isso. Presta atenção, vai acabar essa paixão. E assim como ela de repente, ela fez com que você fosse o cara, mostrando que você é o cara, que você se sente o gostosão, não é não. Isso vai acabar. E aí, muitas vezes, não dura nem 2 anos. Ela também, ela olha e você já virou sardinha e ela quer o camarão. E aí, de novo, às vezes você que vai ser abandonado. E outras vezes ela vai ser abandonada. O que eu quero dizer com tudo isso, gente? O amor acima de qualquer coisa. O amor acima de tudo. Vamos continuar lendo aqui, então? Então, aí ele diz aqui, porque os lábios da mulher imoral são sedutores, destilam mel, sua voz é mais suave que azeite. Contudo, no final, é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés correm para a morte, seus passos conduzem-na diretamente ao inferno. Porque não é muito comum existirem muitos assassinatos, né, de coisas por causa de relacionamentos. Infelizmente, as pessoas ainda vivem isso. É um absurdo, mas ainda vivem isso. Os ciúmes, o medo, a raiva. Eu tive amigas que foram assassinadas por causa de ciúmes. Se ela traiu ou não traiu, nós nem sabemos. Mas existe isso. Que também entra a fofoca, né? Então, é os dois lados aqui. O ser humano precisa aprender muito. E nós não temos como aprender sem antes aceitar quem nós somos, sem antes aceitar que Deus está em nós e deixar que Ele floresça em nós. Porque quando você afoga o teu eu interior com medo, raiva, ciúmes, inveja e esse tipo de comportamento, você cria uma barreira entre você e Deus, porque Ele não consegue agir na tua vida sem a tua permissão, sem que você peça ajuda. Então, Deus não está para julgar, Ele está para te perdoar, se você pedir, se você aceitar, se você rogar por Ele. Não
Continuamos aqui. Contudo, no final é amarga como fel, afiada como espada de dois gumes. Seus pés correm para a morte, seus passos conduzem-na diretamente ao inferno. Ela não reflete sobre o perigo de andar por trilhas tortuosas e não consegue enxergar o caminho da vida. Então, ela não consegue enxergar o caminho da vida, ela não consegue enxergar Deus. E por isso, lembra que eu falei? Ela vê você como comida, como exuberante, e se sente mais poderosa do que a outra, entre aquela coisa da rivalidade. Mas, de novo, ela também vai virar sardinha podre. Agora, portanto, meu filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras de minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta de sua casa. Então, fique longe. Então, se você tem uma vizinha lá que fica dando mole, que você fica com medo, que você afasta. Elimine essa pessoa, comece a olhar para ela como se ela fosse um peixe podre, porque é isso que ela vai se tornar para você no futuro. Para que não entregues aos outros a tua honra, tampouco tua própria vida e algum homem cruel e violento. Então, o que ele está dizendo aqui, lembra que eu falei que eu já tive amigas que foram amigas lá da infância. Eu sou de Pernambuco, então ali o pessoal ainda age como, não só em Pernambuco, mas o índice maior lá, é lá. Por causa disso, né? As pessoas não têm controle emocional, não tem. Isso não é ensinado, deveria ser ensinado nas escolas, né? O controle emocional deveria ser incentivado as pessoas a lerem a Bíblia, entender o que ela está nos dizendo, mas aí entra aquela coisa, como eu falei inicialmente, as pessoas ficam ali colocando em caixinhas quem são essas pessoas, essa é crente, essa não é crente, essa é católica, essa é budista, essa é, sei lá, de quais religiões, e aí tem milhares de religiões, e as pessoas ficam se separando. Lembra, gente, uma família onde cada um vai para um lado, ela se desfaz. E nós, humanos, estamos fazendo isso. Nós fazemos isso quando nós nos dividimos. Não estou dizendo para você não ir na sua igreja. Estou dizendo para você esquecer essa coisa de julgar, de colocar cada um no canto, porque esse, aquele, então esse. Não, nós devemos ter compaixão. Então, quando nós sabemos algo que a outra pessoa não sabe, que nós podemos ajudar, e depende de religião, credo, ou se é ateu ou não, nós sabemos que todos nós viemos de um único Pai, que é Deus, e que todos nós, cada ação de ela interfere na vida uns dos outros, ainda que não esteja presente para isso, ainda que você não observe isso. Isso ocorre o tempo todo. Como, por exemplo, a gente fala aí das guerras que ocorrem, é lá na Ucrânia, é lá nos Emirados Árabes, isso não tem a ver conosco, não, gente, tudo influencia. Nós tivemos um vírus recente, que você viu que começou ali na China, quando vimos o mundo inteiro. Então, o que significa isso? Nós estamos ligados. Isso já foi uma chave para que nós percebamos que nós somos que cada atitude nossa, ela interfere uns na vida dos outros. Então, quanto melhor você puder ser, quanto você puder purificar o teu interior, como que você faz isso? Não vai ser se martirizando. Nós criamos coisas, Deus criou o mundo através da palavra, nós criamos coisas através da palavra, e a palavra também destrói. Então, o que nós falamos é o que está no nosso coração. Então, se nós falamos palavras que prejudicam o universo, prejudica o outro, prejudica você mesmo, porque está no seu coração.
E como você faz isso? Aos poucos, estudando, entendendo quem você é e pedindo perdão e limpando essa parte que tá preta, que tá ruim, que tá essa nuvem que está dentro de si, que você vai dissipando ela, porque quanto mais amor, você vai melhorando. Veja bem, agora eu moro em Guarulhos, antes morava em São Paulo, mas aqui tudo é quase que a mesma coisa, a gente nem percebe quando sai de Guarulhos e entra em São Paulo. Nós temos aqui o Rio Tietê, boa parte dele é poluída. Eu sei que estava havendo uma despoluição. Parte dele, saindo para o interior, ele já fica limpa. O que acontece quando você tem muita água suja ali, você joga muita água limpa, ela vai limpando. É assim é dentro de você. Lembra, você é água. Então, quanto mais pensamentos positivos, quanto mais coisas que vão agregar na tua vida, que vai melhorar a tua vida, melhorar a vida de outras pessoas, você vai limpando isso dentro de si. Lembrou daquela situação que prejudicou outra pessoa, lembrou da situação que prejudicou você mesmo, porque você é o grande vilão da sua história. Então, quando você faz isso, você vai limpando dentro de si, vai ser uma hora que você vai estar limpa, cristalina. O simples fato de você cuidar da sua vida, de você olhar para você, para dentro de você e limpando você, você já vai estar ajudando o seu próximo. Então, aqui que ele estava falando, para que não entregues aos outros a tua honra, tampouco tua vida, a algum homem cruel ou violento, porque quando você faz isso, você se envolve com mulher casada, mulher que tem compromisso, e você não fica perdido nessa história, você sim está disposto, como fala, você está exposto a ser vitimizado por outras pessoas que querem aquela mesma coisa que você. Então, cuidado. Então, para que teus bens não se fartem os estranhos e outros se enriqueçam à custa do teu trabalho. Versículo 11. E venhas a ti queixar de gemer no final da vida, quando o teu corpo perdeu esplendor e vigor, abandonar a tua carne. Então, quem é o vigor? O vigor é a vida, é o Espírito Santo. E ele diz assim, para você cuidar da sua vida enquanto jovem, enquanto você tem vigor. Vigor significa o quê? Que você está bonitão, que você tem vida, que você está criando, que você está crescendo. Cuidar disso para quando você já tiver, o teu corpo já não responder mais, estiver sem vigor, você não venha ficar vivendo o passado, que deveria ter feito isso, aquilo, ou que você não deveria ter feito. É isso que ele está nos dizendo. Então, o versículo 12. Então murmurarás como me rebelei à disciplina. Então, a disciplina é isso, é você observar tudo isso e você não cair nessas armadilhas do dia a dia, porque você vai chorar e vai sofrer no final da vida. E no final, você pode sim se arrepender, mas você jamais pode apagar o passado e refazer tudo de novo. Então, vamos ler de novo o versículo 12, como ele diz aqui. Então murmurarás como me rebelei à disciplina, como meu coração desprezou a repreensão. Então, por isso diz, cuida do teu coração. Não quis ouvir os meus mestres, nem dei atenção aos que me ensinavam. Cheguei muito próximo da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Então, portanto, bebe a água de tua própria fonte, sacia a tua sede com águas que brotam do teu próprio poço. O que ele está nos dizendo aqui? Olha só, gente, é muito sério. O versículo 15, ele está nos dizendo o seguinte: portanto, bebe a água da tua própria fonte,
sacia a tua sede com as águas que brotam do teu próprio poço. Ele está nos dizendo assim, do que aquilo que nós nos alimentamos, que são das nossas ações, dos nossos pensamentos, é disso que você vai se alimentar mais tarde. Ou seja, se nós praticamos o mal, é isso que vai, esse é o poço que vai te alimentar. Se você praticar o bem para os outros, para si e para Deus, é disso que você vai se alimentar. É daqui que vai vir a tua prosperidade ou a tua desgraça. Então, estuda todos os dias Provérbios. É isso que eu falo. Eu estou na terceira vez que estou lendo. E pretendo ler mais vezes, porque cada vez que a gente lê, a gente tem novas compreensões, a gente traz novas coisas para serem vistas. Porque desde que os teus ribeiros transbordem pelas ruas e tuas fontes pelas praças. Aqui ele está dizendo que tá, depende, você vai transbordar, você vai transbordar nas ruas e nas praças. Não importa o que você criou, isso vai ser transbordado. Então, o ideal é que você transborde amor, transborde paz, transborde prosperidade, transborde conhecimento, transborde criatividade. Que tais mananciais sejam exclusivamente teus, jamais divididos com quem quer que seja. É que ele está falando. Vamos continuar lendo para a gente entender. Bendita seja a tua fonte. Alegra-se sobremaneira com a tua esposa, que nós estávamos falando ali. Ah, tá. Ele está falando, então, que isso que você planta com a tua esposa é você que vai viver, não são os outros, né? Se feliz com a moça com quem casaste, gazela ardosa, adorosa, adorosa, córcia graciosa, que os seios de tua esposa sempre te fartem de prazer e seu amor te extasie de carinhos todos os dias de tua vida. Por qual razão, filho meu, andarias descontrolado atrás de uma mulher imoral? Então, ele está dizendo aqui, lembra, que você vai criar tudo isso. Quando você dá atenção naquilo que importa, a tua família, a tua esposa. Então, você vai ter uma vida feliz com ela. Então, não terias motivo para você buscar lá fora o que você tem em casa. É mais ou menos isso que ele está nos dizendo. Por que acariciar outros seios que não de tua esposa? Lembra que nós falamos ali no início que a paixão dura só 2 anos no máximo? E que quando você tem um compromisso com a tua esposa, com o teu esposo, de recriar, de viver no amor, viver no propósito, o propósito daquela família, você reconstrói tudo isso. Porque se você fica procurando somente as paixões iniciais, elas são camarões no início, mas vira sardinha podre no final. E a cada 2 anos, 5 anos, você vai estar buscando outros caminhos. Outra mulher, outro rabo de saia, digamos assim. E, gente, os homens mais prósperos, se você for estudar as pessoas mais prósperas, mais ricas, elas são casadas por muito tempo com aquela mulher, porque uma família dividida é raro um homem feliz que seja separado, que tenha tido várias mulheres. Às vezes ele até tem dinheiro, mas ele não é feliz, porque ele está sempre buscando o camarão. Aí, 2 anos depois, ela vira sardinha, podre. Então, honra teu casamento, honra o teu compromisso e ama e constrói paixão com aquela pessoa que você tem um compromisso de vida. Isso serve para o homem quanto para a mulher. Então, o versículo 21. Os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor,
e ele examina atentamente todos os seus passos. Então, ele diz aqui que Deus está examinando. Mas, como eu te falei ontem, isso é matemático, isso Deus já criou. Quando você pede perdão, ele te escuta, ele limpa. Agora, as coisas que você já fez, que existe até, né, as metáforas lá, que você chega no céu, o cara tá lá medindo o peso dos pecados. Gente, a tecnologia copia a vida, copia nós, copia como nós, o ser humano funciona, copia o universo e copia mais ou menos Deus. Então, se a tecnologia que é feita pelo homem, você já pega um aplicativo ali que você joga os teus rendimentos e ele separa tudo, imagine Deus, se isso não já foi criado por ele, que todos nós, tudo que nós fazemos, já vai para vamos pensar num aplicativo, já vai para aquele aplicativo, então causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, você causou, vai ter. Então, se você não se arrepende, quando você se arrepende, quando você fala com Deus, quando você pede perdão e você vai naquela situação e você limpa, aí sim você desfaz aquela energia negativa. E aí essa balança acaba mudando. Então, os olhos de Deus é isso. Os olhos de Deus, o braço de Deus, a mão de Deus, quando falado aqui, eles estão falando apenas como metáfora, porque ninguém nunca viu Deus de verdade. Nós vimos Jesus. Jesus que foi, que é, como fala, o primogênito de Deus, que alguns, é como se Deus tivesse se vestido, vivido como homem na pele de Jesus, mas Deus em si, nós não temos essa, dizer, ele tem mão, tem pé. Então, isso tudo é metáfora, são metáforas para que a gente possa entender, mas, sim, se você quer entender que Deus está te olhando, então está tudo bem. É importante saber que suas ações têm resultados. Suas ações têm reação, seja ela positiva ou negativa. Se você estiver fazendo coisas que são prejudiciais, a balança vai pesar para aquele lado. Se for coisas boas que ajudam você e mais pessoas, porque não basta ser bom para você, tem que ser bom para mais pessoas. Não estamos sozinhos. Então, capítulo 22. O 21. Os caminhos dos... Não, 21, né? Os caminhos do homem estão diante dos olhos de Deus, dos olhos do Senhor, e ele examina atentamente todos os seus passos. O versículo 22. Quanto ao perverso, são suas próprias iniquidades que amarram e fazem o prisioneiro das cordas do seu pecado. Lembra? É que nós falamos agora. Com toda certeza, ele morrerá por falta de controle. Andará inseguro e cambaleando por conta da sua insensatez. Então é isso, gente. Deus existe porque nós somos criação dele. Todo o universo é criação dele. O sol, as nuvens, as chuvas, os mares, a terra e tudo que nele existe. Então não temos como negar a existência de Deus. Não tem. Não tem. Ainda que você fale, mas eu brotei da terra. E quem fez a terra? Existe alguém, algo maior do que nós. E esse algo está em nós. Nós sabemos disso porque se você olhar na tua própria vida, você vai encontrar situações em que teve a mão dele, metaforicamente. Mas quando você falou com ele, você foi atendido. Tem aquela passagem do deserto dos 40 dias, 40 anos, que a gente lê ali na Bíblia, a gente estuda, e aí nós, muitas vezes, muitos de nós vemos como parte da história. Isso aconteceu lá,
Nossa, como que as pessoas, então, Deus foi lá, deu comida para ele todo dia, e aí depois ele não acredita em Deus. Ah, mas ele foi lá e fez tal milagre, fez brotar água como fala lá, da pedra lá. Como que não acredita em Deus? Mas ele abriu o mar e as pessoas passaram, como que não acreditam em Deus? Nós olhamos assim, e às vezes a gente vê o filme e a gente julga eles. Agora eu te pergunto, quantos mares Deus já abriu na tua vida e você atravessou? Quantos manjares diários foram dados para você? Porque olha só, o manjar é o você ter acordado hoje, é você respirar. Todos os dias você tem a energia para aquele dia. Isso é o manjar que Deus está te dando. Nós olhamos para isso? Normalmente não. Nós olhamos o que o outro teve e não aproveitou, mas não o que nós. Então, olhar para os outros e cuidar dos outros significa, e querer o melhor para os outros significa, primeiramente, olhar para nós. O que nós estamos fazendo com esse maná diário, com essa dose diária de sabedoria, essa dose diária de amor, essa dose diária de mais um dia de oportunidade para você entender quem você é, essa dose diária para você, mais um dia, mais uma oportunidade para você realmente começar a olhar quais foram os meus erros, o que eu posso aprender em relação a isso, qual foi o ensinamento que Deus me deu em relação a isso, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, como eu posso fazer diferente. Todos os dias você tem uma nova chance de viver uma nova vida. Todos os dias. Então, vamos fazer uma agradecer. Tem pessoas que não sabem lidar com perdão e agradecimento. O que você pode agradecer? Todos os dias tenho que agradecer. Ah, mas eu queria, aí que eu normalmente fica, eu queria tal coisa e não aconteceu. Bora agradecer pelo que aconteceu, pelo que você teve. Então vamos fazer uma pequena, deixa eu ver se eu consigo levantar isso aqui, ficar de pé. Opa. Para a gente fazer um pequeno agradecimento por mais um dia, né? É engraçado. O YouTube mostra só minha cabeça. O Instagram fica mostrando meu corpo inteiro que eu não queria mostrar. Isso é chato. Isso é chato. A gente está conversando aqui com as câmeras. Porque a gente tem que aprender a lidar com esse negócio, né? Então vamos lá. Agora eu fiquei só a cabeça no YouTube. Ó céus, tá difícil aqui. Vamos lá então. Oi? Não tem café. Ah, tá, desculpa, achei que a gente... Tchau, Fê. A ti lhe demos graça, Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por mais um dia de chuva, por mais um dia de sol. Obrigada por mais essa água, a água que eu bebo, a água que eu banho, a água que alimenta e que produz nossos alimentos, nossas plantas, nossa beleza. Obrigada pelo mar, obrigada pelas árvores, obrigada pelo chão, obrigada pelo computador, obrigada pelo ar que eu respiro, obrigada pela lua, obrigada pelo céu, obrigada pela beleza da natureza, obrigada pela oportunidade de estar aqui vivendo na Terra,
para cumprir o seu propósito aqui na Terra. Obrigada por me mostrar o meu propósito de vida. Obrigada por mais esse dia. Pai, muito obrigada. Eu te amo. É só isso, gente. É agradecer com as suas palavras. Veja, eu falei algumas coisas da natureza. Você pode agradecer pelo que você queira, qualquer coisa. Mas agradeça, seja grato pelo seu dia, pelo sol, pela lua, pela vida. Seja grato porque você conseguiu acordar, porque você conseguiu respirar, porque você conseguiu pôr o seu pezinho na sair da cama. Ah, mas eu não tenho pé. Você conseguiu respirar, você conseguiu enxergar. Seja grato por aquilo que você tem. Não importa o que você tem, ou não importa o que você não tem. E o que você tem importa. Agradeça. E agradeça também por aquilo que você ainda quer, por aquilo que você deseja. Porque tudo vem de dentro para fora. As coisas não ocorrem lá fora para depois você viver elas. É sempre aquilo que você quer que aconteça. Então, por hoje ficamos por aqui e amanhã vai ser então a live do meio-dia. A nossa dose diária do meio-dia. Um beijo, até amanhã, fiquemos com Deus.